Tem uma máxima que diz: política se faz com o cérebro, não se faz com o fígado. Quem faz política com o fígado sempre se dá mal. Pois bem, o Bolsonaro sempre fez política com o fígado e tá aí na presidência, né? Porém, tem uma coisa: o Bolsonaro se dispôs a fazer o que nenhum outro presidente na história se dispôs a fazer, que é liberar muito dinheiro do orçamento para entregar para os políticos do Centrão, e assim eles perdoam o Bolsonaro fazer política com o fígado. Cada vez que o Bolsonaro cometia um erro político grave, ele cometeu vários, ele liberava mais para o Centrão. Vamos lembrar que ele começou o governo dele falando que vai ter ministros técnicos, que eram militares e gente que acredita no Olavo de Carvalho, assim, só a escória da sociedade ali no ministério dele, que ele não pegava qualquer militar, não, ele pegava os piores militares possíveis. Tá, aí o Bolsonaro começou a colocar um do Centrão, dois do Centrão, aí alguns desses técnicos aí começaram a ir também pro lado do Centrão, e aí o Bolsonaro começou a liberar mais orçamento aqui, mais orçamento ali, até que ele criou o Bolsolão, que é o orçamento secreto, né? Que é o nome que a grande mídia falou para parecer que não é crime. Pois bem, o Bolsolão, mega esquema de propina, foram mais de 64 bilhões de reais já pagos nesses 4 anos de governo Bolsonaro. 64 bilhões de reais em propina. Ninguém chegou nunca nem perto de uma cifra dessa, mas nem se juntar governo Fernando Henrique, olha, eu acho que nem se você juntar desde os governos da ditadura militar e juntar todos eles juntos, não chega perto dessa cifra de 64 bilhões só em propinas diretas para deputados e senadores para compra de votos. Aí, mesmo assim, depois de tudo isso, o Bolsonaro teve que colocar o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil e ainda por decreto nesse ano, ainda dá para ele controle de todo o orçamento. Quer dizer, mesmo assim, com tudo isso. Só que ele entregou tudo isso porque fazia a política com fígado. Só que agora, Bolsonaro não vai mais ter a caneta BIC, não vai mais ter esse orçamento todo e esses cargos todos para oferecer. Então ele não pode mais fazer política com fígado, pois ele continua fazendo e ele está cavando a própria cova agora, criando inimigos que não poderia criar. Pois bem, logo depois da eleição, o Arthur Lira foi ao Palácio do Alvorada para conversar com o Bolsonaro, para falar sobre dois assuntos. O primeiro é a PEC da transição, que é a PEC que o governo Lula precisa aprovar, antes nem é governo ainda, mas precisa aprovar para manter o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, em R$600 e mais 150 por criança até 6 anos na família, e que vai manter farmácia popular, vai manter as universidades federais funcionando, vai manter merenda para as crianças, um monte de coisa que o Bolsonaro cortou do orçamento do ano que vem, precisam da PEC ser aprovada. Ok, o Lira foi lá conversar com o Bolsonaro. A segunda coisa é Bolsolão. O Arthur Lira foi conversar com o Bolsonaro porque ainda faltava a assinatura do Bolsonaro para liberar 8 bilhões em emendas do Bolsolão. É dinheiro que o Arthur Lira já prometeu para os deputados e senadores, mas que ainda não caiu o Pix. Para cair o Pix, eu sempre falei aqui, quem paga o Bolsolão é o Bolsonaro. Só existe porque o Bolsonaro assina. Se o Bolsonaro não assinar, não existe. O Bolsonaro fala, eu não tenho controle. Você deve lembrar ele na campanha falando, eu não tenho controle sobre o orçamento secreto, e chegou num debate, bem no finalzinho, na última fala dele num debate com o Lula, ele acabou admitindo que é compra de votos mesmo e que é ele quem assina. Pois bem, o Bolsonaro descumpriu o acordo com o Arthur Lira e o Bolsonaro, cheio de raiva, cheio de ódio, fazendo política com o fígado, ele bloqueou o Bolsolão. O Bolsolão está bloqueado por ordem do Bolsonaro, por assinatura do Bolsonaro, por canetada dele. 8 bilhões que o Arthur Lira prometeu aí para comprar votos e de propinas aí para parlamentares não serão mais pagos, o Pix não vai cair. Por quê? Porque o Arthur Lira se encontrou com o Lula. Antes de saber o que aconteceu no encontro, o Bolsonaro já falou: não, isso eu não aguento, isso eu não aturo, não. Então você é meu maior aliado, roubou bilhões aí, eu assinando aí para você não apenas roubar, mas se cacifar, porque ele se cacifa, porque ele não apenas rouba a maior parte para ele também usa para pagar os outros e todos estarem debaixo de suas asinhas, né, do Arthur Lira. Então não, agora não. Toma essa. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Você acha que o Bolsonaro vai comprar briga com o Arthur Lira nesse momento aí em que o Bolsonaro está a menos de 30 dias de não ter mais controle nenhum sobre o orçamento, sobre cargos, sobre nada? Vai ser simplesmente um cidadão sem foro privilegiado com 58 processos nas costas, dos quais quase todos eles dão prisão preventiva. Prisão preventiva, eu quero dizer, prisão antes mesmo do julgamento, ele já pode ser preso porque há provas robustas dos crimes ou porque são crimes que continuam sendo cometidos? Você acha? Pois bem, o Bolsonaro fez isso
teve uma reunião do Arthur Lira com o Lula, em que eles decidiram sobre a PEC de transição, que começou a andar. Vamos lembrar, a PEC de transição não vai funcionar, não vai ser assinada pelo Bolsonaro. Então vão aprovar a PEC no Congresso Nacional, tem que aprovar na Câmara e no Senado, e o Bolsonaro com certeza vai querer vetar, depois vão ter que derrubar o veto. Ou o Bolsonaro, na melhor das hipóteses, para a gente aqui eu digo, ele simplesmente senta em cima, não veta e nem assina. E aí quando assume o Lula, ele vai lá e assina, para começar a valer. É isso que vai fazer o Bolsonaro, dificultar até o final. E aí ele não está dificultando para o Lula só não, está dificultando a vida da população brasileira. Não tem dinheiro para merenda das crianças, não tem dinheiro para livro didático, não tem dinheiro para produção de nenhum livro didático para as crianças de escolas para o ano que vem. Ele cortou na canetada verba das universidades federais, não tem verba, não tem dinheiro para farmácia popular. Quem precisa de qualquer remédio vai morrer, porque não tem. Não tem dinheiro nem para colocar gasolina nas ambulâncias para o ano que vem. Nem para isso tem. Também não tem para Auxílio Brasil, não tem para um monte de coisa. Pois bem, então o Bolsonaro vai tentar dificultar até o fim para que continue mesmo sem dinheiro, para que desgraçar mesmo o Brasil. Pois bem, isso foi acertado na reunião do Lula e do Arthur Lira. E também foi acertado o seguinte, que o Lula não vai se opor ao Arthur Lira quando ele tentar a reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Quer dizer o seguinte, o Lula não vai fazer campanha contra. Não vai fazer a favor? Pode não fazer a favor, mas contra não vai fazer. Então, é como se fosse praticamente um apoio, porque quando o presidente não faz nada, ele deixa que os deputados se resolvam. E hoje, o deputado que tem mais poder é o Arthur Lira, ou tinha, né, até o Bolsonaro dar uma pancada nele. Só que tem uma coisa, quando o Lula conversou com o Arthur Lira, a correlação de forças era a seguinte, eu falei aqui num vídeo passado, o Arthur Lira tinha muita força e o Lula tinha pouquinha. Aí, primeiro, a decisão do Bolsonaro tirou muita força do Arthur Lira, porque agora o Arthur Lira não pode mais pagar o que ele já prometeu para os deputados. E o Arthur Lira é que fica como um cara que não cumpre acordo, porque ele garantiu que seria pago. Thiago, mas foi o Bolsonaro quem agora vetou esse dinheiro, não é o Arthur Lira. O Arthur Lira, os deputados sabem que o Bolsonaro é presidente até 31 de dezembro. E o Arthur Lira, mesmo assim, com o Bolsonaro ganhando ou perdendo, ele garantiu que seria pago isso aí. Eu te prometi, o Pix vai cair, gente. Contem comigo, eu garanto. Mas é o Bolsonaro, ele é imprevisível. Não. Eu garanto. Os deputados se venderam para o Arthur Lira. A verba já foi prometida para cada um deles, falta a assinatura do governo. Aí o Bolsonaro falou não e bloqueou. Ele não apenas não assinou, ele bloqueou. Aí fica assim, Arthur Lira, mas você não garantiu? E a gente ficou aqui de otário? Você garantiu, ou garante ou não garante, cara. O Bolsonaro tá comprando a briga com o Arthur Lira. O Arthur Lira, nesse exato momento, enquanto eu gravo o vídeo, deve estar com sangue nos olhos. Deve estar borbulhando de ódio do Bolsonaro. E comprou briga também com pelo menos 200 a 300 deputados aí que tem dinheiro a receber e não vão receber. Deputados todos que faziam parte da base de apoio do Bolsonaro até agora. E eu não tô falando os bolsonaristas raiz, não. Tô falando esses do Centrão, que estavam com o Bolsonaro por conta disso. Esses estão todos com sangue nos olhos, borbulhando de ódio do Bolsonaro. Imagina o deputado que tem aí obra. Eu não vou nem falar dos corruptos que vão roubar todo o dinheiro, viu? Imagina um que não é corrupto e que tinha aí, estava apoiando o Bolsonaro, que ganhava emenda, ele ia mandar lá para a cidade dele e tudo mais, para fazer uma mega obra, agora não vai mais fazer. Aí o cara fala, pô, meu, tudo que eu ia fazer aí, me mostrar, porque me reeleger, tudo, não consegui. Agora imagina o corrupto que não conseguiu se reeleger, ou até conseguiu, passou a eleição e aí tentar meter a mão em 100, 200 milhões de reais, agora não vai. Grana boa, né? 100, 200 milhões de reais, não vai mais. Esse é o tamanho da briga que o Bolsonaro está causando. Para piorar a situação do Arthur Lira, a Rosa Weber do STF decidiu pautar o julgamento do Bolsolão, se o Bolsolão é constitucional ou não. Spoiler para você, não é constitucional, ou seja, vai ser barrado ou limitado de tal maneira que não seja mais secreto, que seja um valor bem pequenininho, ou seja, o poder do Arthur Lira também vai diminuir muito. Então hoje o Arthur Lira está com bem menos poder do que estava quando ele se encontrou com o Lula no começo da semana. No começo não, na terça, né? Ou seja, o Bolsonaro, por fazer política com o fígado, ele está cavando a própria cova, porque agora ele não tem apenas quase todo o STF, quase todo o STJ, todo o Tribunal de Contas da União, também quase todo, e boa parte do Congresso Nacional e da população contra ele. Não, agora ele tem quase todo o Congresso Nacional e o Arthur Lira contra ele. Todo mundo querendo ver o Bolsonaro
se ferrar da pior maneira possível, até para servir de exemplo. Segundo, ele acabou aumentando o poder de barganha do Lula. Se teve alguém que leu a notícia, suspendeu o orçamento secreto e sorriu, foi o Lula. O Lula deve ter feito, pô, obrigado, Bolsonaro. Seria bom se pudesse o Lula gravar um vídeo ele ligando, ô Bolsonaro, valeu, hein? Ajudou. E agora você suspendeu a mamata que foi por todo o governo, não precisou o Lula se brigar, peitar o Arthur Lira e suspender ele mesmo. Facilitou muito para Rosa Weber poder pautar isso, que já não está sendo pago mesmo. E o pior, o Bolsonaro está cavando a própria cova, porque agora todo mundo vai querer que o Bolsonaro sirva de exemplo. O pessoal do Centrão vai querer o seguinte, quando o Bolsonaro for preso, vamos falar, ele é preso porque não respeita acordo, mesmo não sendo por isso, é preso porque está preso, vai estar preso, estará preso porque cometeu muitos crimes. Mas vamos falar, de exemplo, ninguém ou apoiou, ninguém tentou articular para soltá-lo. E quando o Bolsonaro não foi mais presidente, mesmo até o momento que ele for preso, que eu acho que não vai demorar muito, o pessoal do Centrão vai fazer de tudo para alijar o Bolsonaro e o bolsonarismo, ou seja, isolá-los do resto do Congresso Nacional e de toda a vida pública. Então tá bem ruim, eu vou falar bem ruim a situação do Bolsonaro, porque um político que faz acordos e não cumpre, sempre tem vingança. Mas ninguém fica impune. Quando você pega... Tem um livro que o Eduardo Cunha escreveu sobre o impeachment da Dilma. O Eduardo Cunha, se você pegar o livro inteiro, eu vou te resumir o livro inteiro em 2 frases. Falou, a Dilma não cumpriu acordos, primeira frase. Aí a segunda frase é complemento. Por isso, sofreu impeachment. Ele não fala quais acordos, não fala como foram feitos, com quem foi feito, o que é esse acordo. Ele só fala que a Dilma não quis cumprir os acordos. E por isso ele derrubou a Dilma. E aí ele fala dos bastidores e tudo mais, faz um monte de acusação falsa e tudo mais, infundada, mas ele não fala quais são esses acordos. Que acordos são esses? O que o Eduardo Cunha queria que a Dilma não deu. O governo Dilma, no caso, não deu. É isso. Quem não cumpre acordo leva impeachment. Então, pronto, não cumpriu acordo, tá aí para o que acontece com você. Não dá. Eu acho difícil se alguém fazer impeachment do Bolsonaro em um mês. Não tem nem prazo para isso. Mas, depois que ele não for nada, não for mais presidente, aí ele vai sofrer as consequências. E eu vou falar uma coisa que isso... Eu lembro que quando o Arthur Lira se tornou presidente da Câmara dos Deputados, um pouquinho antes da eleição, isso foi em fevereiro de 2020, viu? Se alguém quiser voltar nos vídeos do canal, não sabia ainda se o Arthur Lira ia ganhar ou não. Eu falei uma coisa, o único ponto talvez bom do Arthur Lira, até então era ele contra o Baleia Rossi, que era o candidato do Rodrigo Maia. Eu falei, o único ponto talvez bom do Arthur Lira é o seguinte, é que se ele ficar bravo, o que se fala em Brasília é o seguinte, o Arthur Lira vira um demônio, ele é um demônio quando ele fica bravo. Lá em Alagoas, todo mundo conhece, eu era de Maceió, a fama do Arthur Lira. Quando ele e o pai dele era igual, ficam bravos, mas eles vão até o inferno atrás. E tem uma coisa, se o Arthur Lira fala, ele é um cara que ele trabalha muito em prol de negociar, de articular, ele é um articulador mesmo. Mas, quer ver o Arthur Lira trabalhar 24 horas por dia? Deixa ele bravo. Nossa, como ele é um opositor trabalhador. O cara vai até o inferno mesmo. Eu falei isso antes da eleição dele, eu falei, o ruim é que ele tá com o Bolsonaro, dificilmente ele vai ficar bravo porque o Bolsonaro vai entregando mais. Acabou acontecendo exatamente isso. O Bolsonaro foi entregando tudo. E o Arthur Lira, ótimo, né? Tava roubando como eu nunca imaginou roubar na vida. Agora o Arthur Lira tá bravo. Agora ele vai trabalhar. Mas como vai trabalhar o Arthur Lira pra ferrar a vida do Bolsonaro até a 40ª geração da vida do Bolsonaro? Então é Bolsonaro e filhos, viu? Bolsonaro e filho. Não coincidentemente... Uma pessoa da equipe de transição do Lula falou ontem no Twitter, olha, recebi uma informação aqui em Brasília que o Bolsonaro e um dos filhos vão ser presos nos próximos dias, viu? Próximos dias aí, falta menos de um mês aí para acabar o governo Bolsonaro. Pode ser daqui a um mês. Acho difícil ser antes. Por quê? Porque fizeram inimigos fortes agora. Uma coisa era o Bolsonaro cometer esses erros políticos, repito o que eu falei no começo do vídeo, no começo do governo dele, que aí ele ia liberando mais. Agora não, ele está cometendo erro político no fim do governo, quando ele não tem mais o que fazer para entregar para depois ele tentar se safar, quando vier com força para cima dele. A ver aí os próximos passos. O Bolsonaro hoje, se ele estava muito próximo da prisão, hoje ele já abriu a cela, só falta alguém fechar assim nas costas dele. É isso, peça a sua inscrição no canal que a gente ainda vai rir muito dessa história. Falou!